estabilidade de conexão, é computador que tem vontade própria, e aí vai. Bora lá, gente. Mais uma vez, bem-vindo a todos, boa noite, bom estar com vocês. Licença para estar na tua casa, no teu canto. E nos encontramos para falar de Umbanda. Nosso papo de hoje, como já estava colocado no grupo, está em torno dos temas desenvolvimento mediúnico e culto de Umbanda em nossos lares, né, nas nossas casas. Todos vendo a tela? Sim, Bora lá. Sim, sim. Rápida fixação do nosso último encontro. Aqueles que não estiveram conosco, eu gravei a aula então na terça-feira, referente à última quinta. Peço desculpa a todos, até pela característica da aula. Eu acabei percebendo, já nessa nova gravação, que o conteúdo, de toda maneira, ele é cumprido. É muita coisa para 1h30, e mesmo a gravação feita a posteriori, sem interrupções, né, seguida, ela também durou 1h45. Então, extrapolou 15 minutos, realmente porque o tema é extenso. Então, nesta aula, nós falamos sobre os elementais de Umbanda, raízes e utilizações práticas. Toco, erva, defumação, pemba, sal grosso, minerais, ossum, a fundanga, né, a pólvora, o tabaco, um pouco sobre bebida alcoólica e outros. Né? Guia, por exemplo, que é uma das coisas que é tão comum, né, em terreiro de Umbanda. Falamos um pouco sobre o ser Umbanda, os processos iniciáticos, onde tem iniciação, convive em grupo, como se forma essa comunidade, responsabilidade das pessoas que participam dessa comunidade, e por aí vai. E nós vamos adicionar 2 assuntos. Um deles foi recomendado pelo Edson, que está conosco hoje, falando a respeito da origem dos orixás e da ratificação de um conceito universalista da Umbanda, né? Eu creio que isso tem ficado muito claro a cada encontro que nós fazemos, mas ele sentiu necessidade que a gente reforçasse isso. Se eu estiver falando bobagem, Edson, por favor, me corrija. Não, Mas nenhuma. essa inspiração de que o planeta Terra é uma parte de um cosmos, é uma parte de um universo, e que esse universo, naturalmente, muito maior, né, infinito, muito maior do que a nossa compreensão sobre Terra. Então, orixás como um caminho divino, a ideia de que isso participe de uma universalidade muito mais ampla, que essas forças, até nós falaremos disso, Edson, com muita propriedade, aliás, muita profundidade, quando nós falamos do processo da nação, da leitura da cosmologia e cosmogamia iorubá, da explosão do universo, a ideia da Terra ser formada por uma explosão de Olodumare, no momento em que ele estava abarrotado de energia, e dali surgem as energias que são atribuídas a orixás, aos irumalés. Então, nós falaremos disso de uma maneira que vai expandir essa mente ao ponto de entender efetivamente que um orixá efetivamente não é uma caracterização de um ser, eu vou chamar de um ser comum, né? Um ser que viveu, simplesmente morreu na Terra como todos nós, e que por pequenos atos foi atribuído uma divindade, mas efetivamente são seres que vêm provavelmente de experiências anteriores, né, ou maiores, ou mais amplas do que aquelas que a gente experimenta na Terra, e carregam em si essa energia universalista, né? Então, ele pediu que a gente voltasse a falar sobre isso, falar dessa Umbanda que faz presente hoje na Austrália, na Inglaterra, em países orientais, europeus, e que esse conceito já se faz presente. Talvez a Umbanda como uma das principais vertentes religiosas que fala sobre universalismo.
Hoje nós vamos de novo pisar em hinduísmo, vamos pisar um pouco na realidade kardecista, né, que é um pouco mais recente, e mais uma vez, nunca falando de uma Umbanda desgarrada de raiz. Ela não tem uma raiz só, ela tem diversas, N, e esse papel universalista faz sentido para o planeta que a gente vive, né, para essa conversão do pensamento a um pensamento de unicidade, e não separatista. É isso, Edson? Ficou claro? Esse é o caminho que Ficou? você tinha em mente? Sim, até porque, Zé, eu tenho, se a gente for analisar, hoje a gente também tem muita informação do lado inverso, né, da parte oriental, dos ETs, do não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, quer dizer, a gente pensa que só vem de lá essa informação, mas na verdade não é, é uma troca de informação entre eles. Do mesmo Sem jeito que dúvida. eles estão migrando informações para nós que complementam, nós também, né? Eu digo nós porque quem está na Umbanda está levando para quem está do outro lado, longe, essa mesma informação de uma outra forma para atingir eles e tornar um ciclo vicioso, né? Um grupo que tem a mesma didática, a mesma orientação, de diversas visões. Eu acho que é legal também a gente entender isso, né? Não só vem Sim. informação, também está indo para lá. Perfeito. Outro tema que eu queria falar com vocês ainda sobre esse assunto, que era o assunto ser Umbanda, né? O que é ser Umbanda? Como é que funciona esse caminhar religioso, né? Dentro desse universo, eu queria falar de um tema que é o caminho do sacerdócio. Esse caminho em que você tem uma pessoa, um ser que por ato de vontade, votivo, ou uma recomendação, ou uma identificação de outrem, né? De um sacerdote, de um pai de santo, uma mãe de santo, faz a pesca dessa pessoa, e traz essa pessoa para o caminho do sacerdócio. Então, a ideia desse caminho, dentro do que a gente compreende como Umbanda, hoje torna ainda mais comum a ideia de que qualquer pessoa de boa vontade, capacidade intelectual, cognitiva, empenho em desenvolvimento mediúnico, amor pelo que faz, ele teria capacidade de chegar ao sacerdócio com meios e métodos disponíveis. Então, esses meios e métodos disponíveis são livros, aulas. Há quem venda o curso de sacerdócio pelo web, então você entra lá, faz o seu curso de sacerdócio e se torna um sacerdote, talvez em 20 aulas. Enfim, os caminhos são diversos, né? A Umbanda ela explodiu uma realidade que se torna, por um lado, encantador, sedutor, por outro lado, realmente me alerta como um perigo, né? Uma coisa que pode denotar. Alguém levantou a mão? Fez um barulho aqui, não sei se alguém entrou ou se alguém levantou a mão. Voltando. Então, pode denotar uma fragilidade nessa formação, né? Então, existe uma ideia de que o sacerdote de Umbanda, ele sempre vai ser reconhecido pela sua própria entidade, ou pela entidade de um Babadorixá, ou uma Yadorixá, e ele teria pouca escolha. Então, em algum momento da vida, a vida como um grande funil vai te levando ao ponto em que você chegará num terreiro. E chegando naquele terreiro, alguém vai lhe abordar e de alguma maneira vai te dizer, olha, você nasceu para ser um sacerdote umbanda, né? Existe essa leitura de que você tem uma missão astral. E hoje há, então, essa polaridade em que você pode realmente ter um ato de vontade para seguir esse caminho. Existe uma ideia de que o sacerdócio vem de uma formação, uma experimentação, né? Vem de uma concepção de que você precisa estar muito pronto para cuidar de si,
para começar a observar os teus hábitos, as tuas práticas, os teus pensamentos, as tuas atitudes e buscar corrigi-los naturalmente ao limite da tua capacidade, possibilidade, inclusive intelectual ou material, e buscando essas correções em práticas pequenas e maiores e cada vez construindo uma característica que te permita cuidar de si e, ao segundo momento, naturalmente, estender a mão e conseguir ajudar a outras pessoas. A Umbanda surge, por exemplo, na minha vida como um desvio de rota, né? Eu realmente não tinha essa ideia de ser Umbanda ou de desenvolver a Umbanda, e ela surge com um convite, e deste convite não efetivamente uma definição de caminho sacerdotal, mas sim uma necessidade de caminhar por este rumo, né? Por essa estrada. E ali começa uma experimentação como Cambono, como Abian, e vai se iniciando o processo mediúnico até chegar no momento em que aqueles que comandam a minha coroa, que comandam o meu caminho, meu destino, me dão esta orientação. Você estaria pronto e deveria olhar para isso com carinho, olhar para essa possibilidade com carinho, de ter um espaço, desenvolver este trabalho para alcançar outras pessoas e para, naturalmente, poder também se ajudar. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Quando fala de mediunidade, a gente vai falar de mediunidade de caminho de desenvolvimento, e lá no trajeto desse percurso, você vai entender o quanto isso te agrega. Então, primeiro, resposta, quando me perguntam sobre a questão do sacerdócio, que o caminho, se for pelo candomblé ou pelas casas iniciáticas, te exige efetivamente uma dedicação de tempo muito, muito claro. Você tem degraus a serem cumpridos a cada 3, 5, 7, 14, 21 anos, para que você tenha efetivamente uma liberdade, um título, né, sacerdotal entregue por um babalorixá ou uma yalorixá e apresentação desta pessoa à sociedade, tendo como conceito, naturalmente, a ideia de que a transmissão de conhecimentos acontece pela oralidade, e as famílias de santo vão se formando. Então, você tem sempre uma ideia de que aquela pessoa, aquele sacerdote, faz parte da árvore genealógica da casa e do pai de santo tal, que respondia, tinha sua raiz com outro pai de santo, e assim você vai criando as famílias de fé, né? A família, a hierarquia, os troncos de pessoas que seguem uma determinada casa, uma determinada cultura, uma linhagem, né? Talvez o nome mais correto seja esse. Nestas novas umbandas, que traz essa linha mais próxima do racional, ou seja, do racional, da doutrina, do conhecimento e da pluralidade, né? Ele te faz um convite diferente. Ele fala, se você se sente preparado, se você sente que tem a sua missão, se você entende que você tem esse caminho a percorrer, eu vou te dar ferramentas, você vai se movimentando, você vai absorvendo informações e conhecimento, você vai construindo o seu conceito do seu canto, do seu lar, do seu terreiro, e assim você vai formando esses sacerdotes, né? Essas pessoas que vão ser referência. E aí você tem mais uma vez, diferentes linhas e diferentes motivos para que isso aconteça, né? Eu acho que a ideia do sacerdócio faz parte do tema ser Umbanda, e foi uma falha não ter colocado isso na última aula. Alguém me perguntou sobre isso, fez um comentário, eu achei que valeria a pena colocar como item. Ainda sobre essa aula anterior e sobre essa rápida explanação, assim, há uma questão ainda sobre isso, que é o que nós entendemos, né? Então, falar sobre tudo de uma forma tão generalista é tornar o assunto evasivo e pouco direcionado, né? Então, no final das contas, a ideia seria o conceito que eu consigo chegar mais próximo
daquilo que eu pratico é que o sacerdócio ele é um pacto, uma ideia que nasce entre o seu ori, o seu destino e a sua comunidade espiritual, e ele é completamente aceito, correspondido, ao ponto em que você se sente pronto e preparado para cuidar do seu próprio nariz em primeiro momento, né? Você sinta que tem a capacidade de se manter num caminho correto, não que você saiba tudo ou responda por tudo, mas que o seu caminho de retidão, o caminho de lisura, de bom comportamento está definido e você vai por ele, cometendo erros e acertos, mas você vai por ele. Então você vai buscar uma ideia de fixar o seu comportamento dentro de um conceito moral que você entenda como sendo adequado. Você já está pronto para cuidar de si, do seu mundo espiritual, das suas entidades, dos seus orixás. Você já entende que a missão da Umbanda, a missão religiosa, faz parte de abdicar de muita coisa em prol de estar ali. Aquilo tem que ter mais peso, maior importância do que fazer outras coisas. Se isso tudo faz sentido para ti, e você tem onde beber água da fonte para se sentir fortalecido, seja por uma formação de uma casa, seja por ter um vínculo de filiação com uma referência religiosa, e você entende que está pronto para iniciar um caminho desse, não há hoje nada que te impeça, apenas a ideia de que você se sinta realmente pronto a levar pessoas ao caminho, né? Ao caminho da fé, ao caminho da retidão, a responsabilidade de se cuidar de outras pessoas, de orixás e de toda essa complexidade. Vocês sobre isso ou sobre a aula anterior teriam alguma dúvida? Não? Bora lá. Primeiro tema de hoje, então, desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Mediunidade, a aptidão de ser médium. E o médium, definição mais próxima que eu encontrei, deixa eu ver, definição mais próxima que eu encontrei sobre a questão da mediunidade é a pessoa que crê servir de intermediária entre vivos e mortos. Então, a mediunidade, fica muito claro o nome, né? Mediunidade é você fazer uma mediação. E neste caso do nosso assunto religioso, ele está ligado naturalmente ao contexto de unir, de permitir o acesso e a comunicação efetivamente entre mundo espiritual e mundo material. Origem da mediunidade. Pergunta feita pela Andréia no decorrer da semana a respeito do termo animismo. E eu respondi a ela que era justamente uma das coisas que a gente trataria nesta aula de hoje. Então, falando sobre o termo animismo, que foi citado pela primeira vez em 1871 pelo Taylor, um antropólogo. Ou seja, ele nasce recente, não é um termo que se remonta a idades pré-históricas, mas ele serve como meio para se referir a elas. O que seria esse animismo? Né? Definição ideológica ou crença de acordo com a qual todas as formas identificáveis da natureza, ou seja, animais, plantas, pessoas, fenômenos naturais, aí como trovão, chuva, raio e etc., possuam uma alma, ou seja, a ideia de dar alma, ânimo àquilo, né? Aquela massa, seja ela humana, animal, seja vegetal, seja mineral, tudo tem uma alma, tudo é animado de uma forma ou de outra. E quando falamos desse termo animismo, nós devemos olhar por dois prismas. O primeiro deles é o prisma histórico,
que fala, então, da referência do tratamento que, inclusive, vemos hoje na Umbanda, né? A Umbanda não deixa de ser uma religião animista, porque ela acredita em alma, e ela acredita que nós somos dotados de alma, e essa alma em estado espiritual segue tendo vida e se manifesta naqueles que estão ainda em estado material, encartados. Quando o Tyler fala desse termo, ele vai se remontar ao período paleolítico. Então, estamos falando aí de 2 milhões a 10 mil antes de Cristo, né? Ou seja, desde o início dos tempos. Quando fala disso, nós estamos falando basicamente do que nós fazemos hoje numa Umbanda, que seria o quê? A vida, há uma alma, há uma divindade que está associada ao trovão. A alma no fogo, no raio, na planta. E nós temos como ativar esta alma, nós temos como fazê-la servir em benefício nosso, né? Isso não deixa de ser Umbanda, apesar de hoje nós temos a consciência da existência de figuras divinas que são este meio. Mas há 10 mil anos antes de Cristo, nós estamos já com o conceito de que o tambor serve para trazer a chuva ou para evitar o raio. Isso é animismo, a ideia de a primeira manifestação religiosa que existe, religiosa não, mas a primeira ideia de culto, a primeira forma que existe de espiritualidade, provavelmente. Quem são os praticantes desse animismo, além dos aborígenes, né, das tribos indígenas, dos nossos antepassados, né? Então, todas as nações, de uma forma ou de outra, foram adquirindo esses animismos e incorporando eles à sua realidade. Isso foi evidenciado, portanto, em 1800 e tanto, onde você tem aí uma leitura dos fragmentos encontrados a tão distante. Animismo não é uma religião, portanto, ela é uma característica que une diversas práticas ou crenças. É um jeito de pensar. Olhando para a Umbanda, mais uma vez, entendendo que nós estamos aí enraizados na cultura africana, seja ela de onde quer que seja da África, nós podemos entender que o animismo se faz também na África, na Grécia, no Egito, e aí vai, né? Nos povos antigos. Dentro do tema desenvolvimento mediúnico, eu acredito que nós não podemos fugir dos dois conceitos mais robustos ou mais doutrinários para falar sobre o tema mediunidade, que não seja uma pincelada no assunto chakra, que é um assunto hindu, ou no assunto kardecismo, que é a doutrina ligada ao espiritismo, que vai tratar de um assunto bem interessante chamado corpos astrais. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Ok, Bora tudo lá. bem. Deixei referências, assim, nós não vamos falar nem de chakra, nem de corpos astrais com muita profundidade. Não daria tempo. Obviamente, teria que ter uma aula para cada coisa e talvez fosse pouco. Então, nós vamos passar por isso. Eu vou deixar referências no cantinho da tela, que são as literaturas recomendadas do universo espírita. Para aqueles que estão chegando na Umbanda e não vieram no kardecismo, no kardecismo nós temos uma fonte muito rica de informações ligadas ao desenvolvimento mediúnico. E uma construção, como era o propósito, né, um cientificismo, uma doutrina, um método lógico para a compreensão das coisas, esses materiais, esses 4 livros, eles servem efetivamente como grandes, ricas fontes para serem encontradas e bebidas e experimentadas para que você compreenda esse universo tão gigantesco. Chakras. Para aqueles que não estão tão familiarizados, nós temos 7 chakras principais distribuídos pelo nosso corpo. Esses 7 chakras principais
eles levam nomes originais, né, nomes que são cultuados na cultura hindu, em sânscrito, provavelmente, e a ideia desse mesmo chakra em linguagem mais, em português, obviamente, mas em linguagem facilitada, onde nós temos atribuições de função ou de concentração, ou de atividade ligada ao nosso cotidiano, ou a uma característica. Então, o nosso chakra coronário, que está no topo da cabeça, coronário, coroa, né? E nós falamos em religião matriz africana sobre o nosso ori, né? Que é justamente o ponto onde tem o chakra coronário, é no topo da cabeça, onde nós temos a ideia de que por aqui nós temos a conexão com o sagrado, com a espiritualidade. O chakra frontal, que está ligado tá no centro da testa, ligado à consciência. O chakra laríngeo, ligado à comunicação. O chakra cardíaco, ligado ao equilíbrio, tanto emocional quanto físico. O chakra plexo solar, que está ligado ao poder da sabedoria, a ideia de ser sábio e ao verbo de fazer, né? Eu faço. O chakra umbilical, que está ligado à criatividade, à energia sexual. E o chakra básico, que está ligado a viver, né? A vontade de viver, de vida, e é onde você encontra o ser, o eu sou, tá? Esta leitura, ela é utilizada, aqueles que já são veteranos de Umbanda, não me deixe mentir sozinho, confirmando ou não a ideia de que dentro de Umbanda nós falamos de chakra praticamente em todas as giras. Ou quando uma entidade vai dar um passe, fazer um passe magnético numa pessoa, ou um encarnado vai fazer esse atendimento, ele também manipula em direção a chakras. Assim como nos cultos de nação, nós temos o hábito de alimentar o ori, de sempre servir e tratar do nosso espiritual através da cabeça. Coincidência ou não, nós falamos de chakra praticamente o tempo inteiro. Alguém ergueu a mão? Não. É alguém entrando. Então, o chakra faz parte do nosso contexto umbanda, queira ou não queira, aceitar isso e trazer isso de forma mais consciente. Exige, como está no nosso desenho, tentar dar um zoom, a leitura e o conhecimento sobre chakras, sobre essa leitura Veda, ela exige empenho. Não é uma coisa muito fácil para que você compreenda tanto os poderes que ela tem, como a forma de manipulação, a maneira de ativação, o reiki, está tudo ligado a essa cultura primária, essa cultura hinduísta, que é certamente a primeira manifestação religiosa existente no planeta, presente e ativa, muito ativa até hoje, o hinduísmo. Até aqui, dúvidas? Corpos astrais. No kardecismo, você encontra uma leitura sobre corpos astrais e formação do corpo que tem uma utilidade tremenda dentro do conceito de Umbanda, né? São coisas que não vêm exatamente de uma matriz umbandista. Em algum momento, Rubens Saraceni fala sobre isso, mas basicamente numa estrutura semelhante ao que se fala dentro do kardecismo, ao que se construiu através do método de Kardec. Eu vou passar para vocês um vídeo curto de 2 minutos. Queria que vocês confirmassem se vocês estão ouvindo o vídeo, por favor. Uma espécie de... Ouvem? Mais ou menos. Luminoso. Um conjunto... Eu não estou ouvindo. Deixa eu tentar.
O comecinho não deu para ouvir, mas depois acho que já estava dando. Deixa eu tentar novamente. É uma espécie de alvo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conseguiram? Eu Ok. ouvi. Ouvi também. Uma espécie de alvo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico, conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. É isso. Vocês conseguiram acompanhar? Sim. Sim. Ótimo. Sim. O assunto é profundo. Isso é uma contribuição enviada pelo Círculo Escola, né, pela Mônica Medeiros, e a turma do Círculo Escola. Então, a ideia, a concepção que se traz desse vídeo, que me pareceu extremamente apropriado para a gente falar um pouco sobre isso hoje, são duas. Primeiro, que o nosso corpo material ele é só um pedaço de todo o resto. Primeiro, antes disso, na verdade, dentro de casas de Umbanda e nos cultos tradicionais de Umbanda hoje, é muito raro falar dessas concepções que são muito ricas, são efetivamente... Oi? Não ouvi, não sei se é comigo. Vamos lá. Então, a ideia dentro de uma construção de Umbanda, é raro casas em que realmente se preocupem com esta visão e com essa consciência. Quando o médium dedica passe ou atendimento a alguém, muitas vezes ele acaba indo direto ao corpo físico, com uma consciência de que está tratando aquilo quase que diretamente, esquecendo a influência de tantos outros corpos que vêm antes, né? E os motivos pelos quais você muitas vezes faz um passe, uma imposição de mãos, com uma distância específica. Essa consciência de que a nossa cabeça comanda quase tudo o que acontece conosco, dentro e fora. Essas ideias, essa concepção, essa doutrina que é vinda aí do kardecismo com tanta estruturação,
ela não deveria efetivamente ser desprezada. Ela é rica, ela tem fundamento e para a Umbanda tem serventia absurda. Então aqui não há pretensão de falar sobre isso com profundidade, porque não é o nosso foco, mas a provocação, né? Instigar a que se faça busca e pesquisa a respeito desse caminho, dessa compreensão. Quando falamos de mediunidade, então nós temos diversas categorias para se falar de mediunidade. Dentro da Umbanda ou fora da Umbanda, né? Isso é um assunto que pode se aplicar tanto dentro do nosso espectro quanto em outras religiões, em outras consciências. Primeira delas, a clarividência. Clarividência, vidência, a ideia de ver, né? E diz respeito à capacidade de você perceber com os olhos, com o olhar, a presença física, a presença, aliás, não física, de uma manifestação espiritual. Capacidade de ver e acompanhar os dois mundos, o material e o espiritual, com determinada clareza. Clareaudiência, a capacidade de ouvir, né? A capacidade de não ver, mas ouve com uma certa clareza também. Capacidade de perceber até vozes e formas de fala que são, aspas, sussurradas ao seu ouvido. Clare olfativa. Não encontrei nome mais adequado, né? Mas, primeira vez na busca, efetivamente, eu encontrei um termo mais bonito, que para mim era mediunidade olfativa, simples assim. Mas a ideia do olfato. Então, tem muitas pessoas que não têm clarividência, não ouvem, mas em determinado momento, sem que ninguém consiga entender uma lógica para aquilo, consegue perceber cheiro de um antepassado, do seu avô, da sua tia, de flores, de cigarro, e por aí vai. Psicografia, capacidade de ter comandado a sua mão, seus membros superiores, para que com o gesto, o processo em papel, um lápis, você consiga evidenciar, escrever aquilo que a entidade, ou que o ente, né, o espírito esteja transmitindo de mensagem. Psicofonia, a capacidade de ter sua voz comandada por uma entidade espiritual. Então, você não escreve, você não vê, você não ouve, ou tem outras faculdades desenvolvidas, mas consegue, estando concentrado, dar voz àquele que se aproxima de você. Mediunidade de efeitos físicos, quando, de maneira consciente ou não, um médium, que sabe ser médium ou não, entrega a sua energia vital, a sua parte de sua energia, para que uma entidade é apto de Umbanda, né? Para que um espírito se aproprie daquela energia e com ela consiga fazer uma movimentação de um objeto físico, um copo, uma chave, apagar uma luz, ligar um chuveiro e aí por diante. Lembrando que essa mediunidade não é do espírito sem ter o corpo físico. Precisa de um corpo físico, médium, para que ele se aproprie daquela energia e possa manipular aquele objeto físico. Inspiração ou intuição? Todos, em algum momento, ou teve ou sabe quem tem, né? A minha avó, ela não pode falar alguma coisa que já dá até medo, porque sempre que ela fala, acontece. Tem aí uma mistura de experiência com inspiração, né? Com intuição. Mas, enfim, a intuição está ali, presente, sem a menor dúvida, em muitas e muitas pessoas. Os sonhos, as percepções de que não deve fazer algo e aquilo
efetivamente está errado ou acontece alguma coisa pior, está sempre presente a todo momento na nossa vida. Para alguns mais claro e para outros menos claro. E mais uma característica de mediunidade são os benzimentos, nas invocações, os rezos e as rezas feitos com aquela consciência, com aquela entrega de energia, que muitas vezes é da pessoa ou não, né? Pode ser uma, uma entrega, uma doação feita por aqueles que acompanham, né? Então, o mundo de mediunidade, eu estou falando de Umbanda e falando de clarividência, claro, né? Um terreiro de Umbanda, conforme o teu desenvolvimento mediúnico avança, em determinado momento, em determinado ponto, pode ser que você tenha a capacidade apenas de ouvir ou só ouve perturbações ou ruídos. Em algum momento aquilo se aprimora e depois de algum tempo você pode ter flashes, momentos em que você consegue perceber movimentação. E isso pode, naturalmente, como tudo, ser desenvolvido, ser aprimorado ao longo do tempo. Parte pelo seu esforço e, na minha concepção, parte pela autorização das tuas entidades, da tua preparação extrafísica e das tuas entidades para que você possa ter aquela faculdade desenvolvida, fazer bom uso e ser útil para você e para os demais. Então, mediunidade, eu acho que a ideia deste papo aqui, deste slide, é falar que mediunidade todos nós temos em diferentes degraus, com diferente uso, com diferente experiência, mas efetivamente mediunidade ela está presente em todos os momentos da vida. Ela traspassa a ideia de um terreiro, de uma porta fechada, de um ambiente recluso. Pegamos na Umbanda, efetivamente, quando fala de Umbanda, nós temos sempre a ideia de incorporação, né? Dentro do ambiente de incorporação, o tema ele começa pela segunda citação que é feita a respeito do termo animismo, agora com a visão prática. Separando os mundos, animismo e misticismo, muitas vezes se funde, né? Se mistura. Misticismo, a ideia de que você tenha um ser humano que não está consciente de suas faculdades mediúnicas, mas que entende este caminho como um ato de benefício próprio, né? Então ele desenvolve uma ideia de atender a pessoas e simular atendimentos, simular jogos, simular isso, simular aquilo, entidades, simula tudo em um ato de má fé explícito, em que ele realmente queira tirar proveito de outras pessoas, né? O misticismo está ligado a isso, a ideia de você tornar místico o que não é, tornar anímico, né? Animado o que não tem alma, não tem vida, em prol de tirar benefício próprio. Em linguagem simples, o mau caráter, né? O animismo, ele agora, em outra forma de utilização, ele é a forma em que você tem um médium que tem boa vontade, que está em desenvolvimento, que se dedica às giras, que se empenha em fazer parte da Umbanda, ou de outras, né? Candomblé e por diante, mas que não permite que a incorporação efetivamente aconteça. Ele pode até perceber uma chegada, pode perceber um fenômeno físico, enfim, alguma inspiração, mas dali para frente ele comanda, né? Ele tem o comando do que ele faz. Ele está consciente, plenamente consciente. Ele efetivamente não está ali guiado por uma entidade, né? Ele sobrepõe a sua existência, o seu ser, a sua pessoa, o seu conhecimento, os seus interesses, e acaba tornando o atendimento, eu vou chamar de evasivo, né?
fora de propósito, poderia ser feito com essa característica, sem toda a caracterização. E o animismo, diferente do misticismo, não parte da ideia de ganhar vantagem. Muitas vezes parte da ideia de participar, de ser parte, de fazer parte daquela comunidade, daquela prática. Como outros conseguem incorporar em uma semana de terreiro e eu não consigo? E por que aquele outro, 3 meses de terreiro, hoje já dá atendimento, eu ainda não consigo? Por que eu sinto que essa entidade se aproxima de mim, mas eu não dou passagem? Então eu acabo cedendo aos meus impulsos e conduzindo uma gira, talvez com uma fagulha de aproximação, mas efetivamente comandando aquilo que se faz, né? Esse é o animismo, segundo o jeito de falar de animismo, e é muito comum, infelizmente, dentro dos terreiros de Umbanda. Parte deste animismo acontece, mais uma vez, pela necessidade de participação. Outra parte desse animismo acontece por despreparo do sacerdote, do pai de santo, da pessoa que cuida da casa, por não orientar as pessoas ao processo de incorporação saudável, correto. Eu venho, por exemplo, de uma casa em que você tinha doses e mais doses de marafo para que você conseguisse entrar em processo de incorporação, ou você era levado ao nível de estresse, de provocação, ao ponto em que você, na próxima gira, você terá que se manifestar, o que você vem no terreiro e não faz. Eu já presenciei muita coisa em chão de Umbanda, muitos terreiros, em que essa relação do médium com a sua entidade se torna um problema. E daí você dá a oportunidade para que o animismo aconteça. Diferente do misticismo, que o cara tem o mau caratismo explícito, no animismo ele é um cara que é uma pessoa que é levada a isso, levada a essa prática. Mas, enfim, o que é a incorporação? Como ela acontece, né? Então, a incorporação é o ato de você ceder, né? Ceder conscientemente. É uma luta isso, né? Porque tem muita gente que entende de maneira positiva a forma de você chegar num terreiro, entrar num terreiro, pisar na assistência e já sair virando no giraia ali, né? Você já entra no terreiro, você já vai sentar na cadeira e dali você já começa, e dali você já entra para a corrente, porque você não contém a energia que está acontecendo naquela casa. Eu entendo que isso, obviamente, pode acontecer, não é uma regra, não deveria ser uma coisa tão recorrente, mas o ideal é que a incorporação seja efetivamente um ato de vontade, um ato de consciência, mesmo que a vontade não aconteça, a consciência está presente, você está curtindo aquilo, você passa a olhar aquilo como um processo natural, saudável, que vai te fazer bem e pode fazer bem a outras pessoas, mas que você tem que deixar. O corpo é teu, você ganhou ele em algum momento, quando definiu a reencarnar, a retornar à Terra, a experimentar de novo toda essa delícia que é viver, você ganhou um corpo, esse corpo efetivamente é teu, né? Então, o ato de incorporar, ele deveria, na minha opinião sincera, partir de um ato de vontade, primeiro. E o que é? O ato de você conscientemente ceder teu corpo para outra pessoa, comandá-lo, pilotá-lo. Ali você está juntando as faculdades de um fenômeno físico, que é a movimentação de membros, a capacidade de ter a clareaudiência, né? Como é que é o termo que a gente usa ali? A psicofonia, a ideia de você ter a capacidade de deixar que aquela entidade comande a tua corda vocal, a tua oratória, a tua laringe, faringe, todos os teus órgãos ligados à comunicação, e ali ele tome conta. Essa incorporação acontece pela sintonia do seu campo astral com o campo astral da entidade. Simples assim. Fisicamente falando,
existem entidades que trabalham efetivamente dentro do terreiro, dentro do espaço físico, estando ali de corpo inteiro, e próximo ao médium, com uma proximidade física em que você consegue olhar um e quase não conseguir desassociar um do outro, porque ele está ali, né, de uma proximidade maior. Não vou falar a distância, obviamente, porque isso é um detalhe, primeiro, desprezível, desnecessário, e segundo, inexato, né? Mas ele caminha em paralelo, e ele se percebe que a entidade se movimenta e o médium corresponde, mas o movimento acontece primeiro fora, e não necessariamente a entidade está deitada sobre o médium, né? Isso não é necessário, como a gente... Por isso falamos, inclusive, de vários corpos, entre o corpo físico, material, e o término desse espaço que compõe cada corpo. Nós temos diversos centros energéticos onde esse contato acontece. Não é na casca, é por ali, perto. Existem entidades, existem orixás, manifestações de caboclo de orixá ou de orixá, que efetivamente não acontecem com proximidade física. Isso acontece à distância, e essa distância não é precisa também. É uma fagulha, é uma conexão sutil, até porque você imagina, para quem já está acostumado com o terreiro de Umbanda, a chegada de uma entidade como um caboclo tem um peso, uma intensidade muito grande. Imagina se é possível um médium, uma pessoa, um ser vivente, como eu, como vocês, receber integralmente a energia de um orixá que é dono do mar, né? Qual o tamanho de Iemanjá? Qual o tamanho de Oxum? Qual o tamanho de Ogum? Qual a pretensão minha de fazer caber dentro de mim o orixá? Isso se eu não tivesse a pretensão de virar cinza, né? Então, assim, não há lógica em raciocinar que alguém consiga incorporar um orixá efetivamente, uma divindade de um poder tão gigantesco, representado pela água, pelo vento, seja como for, mas certamente transcendental. E esse contato ele acontece à distância, assim como seus enviados, muitas vezes acontece também com distância, com fagulha, com vento, como se fala comumente. O vento passou e virou todos, virou toda a casa, todos bolaram no santo. É isso, né? É uma fagulha daquela energia. O médium estando ali, com seus campos vibratórios preparados, abertos, essa entidade ou esse orixá se aproxima, e ali ele consegue ter essa conexão para realmente comandar o médium. Esse médium, ele necessariamente está inconsciente? Não, nem todos. Não há uma regra, mas a maioria trabalha com semiconsciência, a segunda maioria, a maior parte das pessoas, semiconsciência, e uma minoria com nenhuma consciência, né? Aqueles que estão 100% conscientes e comandando a si mesmo devem suspeitar do animismo, né? Ele já está pisando efetivamente no campo onde ele tem influência direta sobre o que faz. A semiconsciência surge porque você não deveria. O plano astral normalmente trabalha de maneira que você não possa enxergar além do que deve, não possa saber além do que deve, não pode invadir conscientemente a intimidade do outro com quem você está consultando. Então, essa consciência, ela flutua entre saber tudo e saber parte, ou não saber nada do que foi feito. A mediunidade inconsciente, ela é rara, ela não é tão frequente quanto a mediunidade semiconsciente. E essa mediunidade de inconsciência, ela está associada a tratamentos específicos, ou a terreiros e casas de prática muito específica. Naturalmente, também associada a uma natureza, a uma predisposição do próprio médium. Talvez não é uma resposta que eu possa dar para vocês,
e desconheço quem possa, talvez de um ato de vontade, né? Um acordo tácito em que não se quer essa consciência sobre aquilo que acontece, por entender que é assim melhor para si. E até aqui, eu acho que a ideia assim, é falar disso de uma forma ampla. Para quem chega agora já é muito avançado, e para quem já está na casa, na prática, talvez seja superficial. Mas é uma maneira de fazer um overview, e eu separei perguntas. Tentei movimentar o grupo para que a gente tivesse uma troca ali de informações. Algumas pessoas responderam e a gente poderia fazer isso mais vezes, eu acho que isso agrega, né? E as perguntas seriam, então, todos somos médiums? Sim, efetivamente, todos somos médiums, de um jeito, de outro, consciente ou não, exercitando ou não, alguma mediunidade você tem. Sempre você deve ter vivido momentos em que você está indo por uma rua e fala, eu não devo ir por aqui. E se você segue adiante, você tem um infortúnio, e se você muda de rota, você experimenta uma coisa boa, e assim por diante. E essa mediunidade, ela pode naturalmente ser lapidada. Há um pacto ou um compromisso para que eu me torne médium? Me torna diferente dos outros? O me torna diferente dos outros tem uma característica muito bacana, que aqui eu estou falando assim, o médium é mais bonito do que o cambono, né? O médium é mais importante do que o cara que ajuda na gira, ou, naturalmente, o sacerdote é mais importante do que o abiã, né? Porque efetivamente ele é mais bonito. E isso não é uma realidade, isso não é uma coisa que faça sentido nenhum, né? Médium todos somos, logo, uns desenvolvem, outros não. O pacto, ele nasce de duas consciências. Uma delas é do que você acordou fazer na Terra quando sai do Ebé-Orum, da sua comunidade, da sua colônia, no termo kardecista, né, na sua comunidade espiritual, no termo umbandista, de nação. Quando lá você vem para cá, você escolhe vir, ali você tem um pacto de viver. E como viver, né? Dentre esses pactos, a capacidade de ser ponte entre o Ebé-Orum, entre o mundo espiritual e o Aê, né, o nosso mundo terreno, a Terra, o mundo material. Esse pode ter sido um pacto seu, pode ter sido um acordo, um compromisso. A outra lógica para isso é que você tenha maior habilidade, maior facilidade em trabalhar como médium entre mundo espiritual e material, por uma necessidade dos irmãos daquela comunidade que você participa, onde você deve ser uma semente. Nós médiums, exceto aqueles que trabalham em uma escala gigantesca, que atingem volumes de pessoas muito maior do que a capacidade do terreiro de Umbanda, como o Chico Xavier, que produz um volume absurdo de conteúdos extremamente ricos, né? Consegue fazer uma produção de textos e rezas e orações e mentalizações com uma dedicação de uma vida, exceto estas pessoas que têm efetivamente uma mediunidade, uma missão terrena muito específica que o faz médium em tempo integral, e não cabe outra coisa que não seja efetivamente ser a ponte entre um mundo e outro. Tirando essas poucas exceções, nós temos uma capacidade pequena de atingimento de sociedade. Um terreiro atende que sejam 10 a 100 pessoas por dia, mas não atenderiam uma quantidade de 200.000 pessoas, como é capaz um, um, um evento evangélico, por exemplo, no estádio de futebol. Né? 50.000 pessoas ali numa congregação de momento, ali com o plano astral, né? Dedicando seu tempo, sua cabeça para aquele momento. Ou seja, ser umbanda, ter uma atividade de umbanda dentro de uma sociedade, uma comunidade,
faz com que a nossa capacidade de atingimento seja muito específica e é muito humano com humano. Há uma troca, uma simbiose, há uma dedicação de energia, de tempo. Os atendimentos são demorados, não se tem capacidade de fazer aquilo em larga escala, né? Então, nós temos, quando, enquanto pessoa, aquilo que alcança nosso braço, nossa perna, é aquela comunidade a qual nós faremos a diferença, né? Esse pacto pode ter vindo por necessidade, então, daqueles que você alcançará, daquele meio onde você nasceu, onde você escolheu estar. E te torna diferente pelo teu compromisso, efetivamente, de dedicação de tempo. Você deixa de fazer outra coisa para estar ali, para ser um médico, para servir ao outro, da mesma maneira como aquele que é o Abian, ou o Ogan, ou, enfim, o sacerdote, ou qualquer um cambono, e aí vai, também dedicou para estar ali. Então, qual é a diferença tua com os demais? Talvez a predisposição, que é temporária, né? O compromisso teu consigo mesmo se torna diferente, porque você tem que ter mais consciência do que o que não incorpora, está mais ligado a isso com maior frequência para se tornar sempre vigilante dos teus atos e responsável pelo cuidado com todo o seu espectro. Todos temos entidades? Sim. Efetivamente, todos nós temos capacidade de trabalhar com nossas entidades, sendo elas de todas as linhas. Umas mais próximas, umas mais afastadas, de todas as formas possíveis. Vale aí uma observação que o Ogan, que é a pessoa dentro dos cargos e funções de um terreiro, aquele que toca o atabaque, né? Então, o Ogan é tido como um médium que recebe a inspiração daquilo que tem que ser feito na gira. É um ponto de energia extremamente importante, alguém consciente, que está sempre atento e consegue conduzir a gira com maior habilidade do que o próprio sacerdote ou a sacerdotisa. Tem essa capacidade de fazer com que tudo aquilo aconteça no tempo e da forma correta. Ou seja, também é médium. Ou seja, pergunta C, todos temos entidades? Sim. Quais? Todas. Depende do nível de tempo que você tem de contato para que você tenha uma mais próxima ou outra, mas todos efetivamente temos esse acesso. Existem benefícios em ser médium desenvolvido? Sim, existe. A consciência. Ser consciente. Há quem, em algum momento, se fala sobre a perda do direito de ignorância, né? A partir do momento que você tem consciência das suas faculdades e das tuas, eu vou chamar de missões, é um termo que eu gostaria de evitar, mas das tuas faculdades e das tuas facilidades, e o quanto aquela mediunidade pode ser útil para você como ferramenta, para que você esteja mais concentrado, menos influenciado, menos impulsivo, menos focado em matéria e mais dosado entre matéria e espírito, melhor para você. E quanto mais você alcançar aos outros, melhor para você. Efetivamente, isso traz benefício, né? Um benefício que do que se considera humano, né? Não material, ou não deveria ser material, mas como humano, sem dúvida. Qual entidade desenvolve primeiro? Em geral, dentro dos terreiros e casas de Umbanda, a primeira entidade, a mais próxima dos cavalos, dos aparelhos, em geral, tá? Mais uma vez, é a linha de esquerda, são os Exus, Exus e Pombogiras, por serem entidades que conseguem navegar muito bem no nosso plano material. São entidades que são mais próximas do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Eu vou dizer assim, acho que é o melhor termo possível. São entidades mais próximas da nossa realidade.
mas há quem tenha a primeira manifestação do preto velho, ou do caboclo, ou do boiadeiro, né? Isso não há uma regra. Em geral, Exu. Quanto tempo leva para que esse desenvolvimento aconteça? Equação comum tinha que estar aqui, mas inviável resposta. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Não tem uma resposta sobre isso que responda de forma satisfatória. Depende do teu momento de vida, da tua necessidade, da tua capacidade de atender aos outros, atender a necessidade da missão bandista, da tua preparação, do teu compromisso com o teu hábito de vida. Existem caminhos para facilitar o desenvolvimento? Sim, sem dúvida. São eles. Banhos, ervas. Eu vou citar um deles, que é o que nós mais utilizamos na nossa casa e que tem maior assertividade ou rapidez. O banho de samambaia, morno, feito em ori, antes de giras. Exercícios. Primeiro deles, o que consta da aula anterior, o termo firmar a cabeça. Firmar a cabeça significa manter a cabeça ou direcionada ou vazia, né? Você pode escolher aquilo que te faz mais sentido. Direcionada, obviamente, a ambientes de luz, ou um orixá, mata, um rio, mar, um campo, né? E deixar que a tua mente elimine interferências, problemas, dívidas, assuntos de trabalho, doença, preocupações, filhos e aí por diante. O segundo exercício é evitar o animismo, ou seja, ser médium de corpo inteiro, permitir que o tempo seja a seu favor e não ter pressa para que isso aconteça, para o teu bem, para o bem de quem você atende, para o bem da tua casa. Ou seja, o ato de abertura de uma gira ou um trabalho de desenvolvimento mediúnico, ele serve para que você seja você, para que você esteja em posição confortável, para que você cerre seus olhos, feche os olhos, relaxe os seus membros, pés, mãos, controle a tua respiração, esvazie a mente e deixe a energia chegar. Quando ela chegar, pode demorar o tempo que for necessário, ela vai se manifestar de maneiras muito diferentes em cada pessoa. Essas formas de manifestação em ambiente físico, falando do corpo em si, podem acontecer por calor, né? A sensação de um calor excessivo nas costas, em geral, né? Costas, meio das costas, ou mais para cima um pouco, tontura, mas e outros, né? Tremedeira, falta de joelho, você tenta pisar, não consegue, sua perna falha, mas o jeito de falar de incorporação com maior animismo, não, maior ânima, ou seja, animação mesmo, de dar vida àquilo, é quando você sente que você vai estar próximo de explodir, você vai se sentindo cheio e aquilo te causa, ao mesmo tempo, alegria, preocupação de não conseguir conter aquela força. Você sente a sua mão tremer, teu braço começa a perder sentido, seu joelho falha e em algum momento você se entregar no ato de deixar aquilo tomar conta de você. Óbvio, existem outros exercícios que são recomendados por algumas casas, por exemplo, olhar fixamente para uma vela por diversas vezes, estando em condição para isso, né? E buscar enxergar elementais naquilo, elementos, figuras, manifestações através da vela, que é a piromancia. Existe uma outra forma que é na água, numa bacia ou no copo,
você olhar fixamente a água e movimentá-la em sentido horário, em ondas, no canto, na borda, no meio, no centro. Fazer esse exercício algumas vezes para que perceba se tem ou não tem, se você consegue ir além, enxergar alguma imagem. Existe ou a concentração em ambiente, silenciar e fixar a imagem em lugares e começar a perceber movimentos. Existem diversos, mas não tem efetivamente nada que seja mágico, né? Faça isso e em uma semana você será um médium desenvolvido. Isso não existe. Uma vez desenvolvida, posso perder ou encerrar a abertura mediúnica? Sim. Se você tem uma abertura mediúnica descontrolada, que é tua, já veio assim de fábrica, e você vive uma perturbação espiritual constante, você precisa recomendar para essa pessoa, ou você buscar essa ajuda, para que você tenha equilíbrio nos teus centros energéticos e consiga ter uma vida saudável. Esse é um caso que foge da curva. Apesar de muita gente ter situação semelhante, ainda é um ponto fora da curva. Se você é um médico que foi desenvolvido numa casa e deseja buscar um outro caminho, né? O Babalorixá, a Yalorixá, aquele que acompanhou a sua formação, sem dúvida é a melhor pessoa para te recomendar o caminho de cura, que termo horrível, né? De melhoria desses sintomas, dessa característica. Como é que você resolve isso que para você passa a ser um problema, né? Então, aspas, se curar desse desenvolvimento mediúnico exige alguns passos. Mais uma vez, a tua propriedade, a reintegração de posse do teu corpo, que é teu e continua sendo teu, exige essa consciência do permitir ou não. E por isso também a ideia de que uma incorporação deve acontecer por ato de vontade e não porque você seja induzido, forçado. Desenvolver no sentido de também não ter a catalisação desses centros energéticos. Mas, de toda maneira, você abandonando essa prática, você leva consigo, queira você ou não, a tua consciência do que você aprendeu. E dentro dessa consciência, em locais preocupados com isso, você também levará as formas em que você pode se apoiar para buscar mitigar essas manifestações. Ou seja, é possível sim encerrar o trabalho mediúnico, você deve ter esse trabalho mediúnico sob controle o tempo inteiro, no decorrer do processo, mas não tendo buscar orientação do seu sacerdote ou de uma casa que busque ser séria, comprometida para conseguir esse caminho. Em geral, isso se dá em Umbanda, em Kardecismo, em alguns candomblés, e é feito por uma consciência, né? Através de consciência e lembrando que orixás e entidades tuas não vão te fazer mal, né? Eles não servem para isso, eles não vão te penalizar. Eu não consigo imaginar alguém que consiga afirmar que Xangô estará virado comigo em algum momento da minha vida e possa voltar toda a sua fúria sobre mim, né? Isso certamente não é uma preocupação de Xangô, e se fizesse, obviamente, não teria muita chance contra essa força toda, mas não é efetivamente uma preocupação que a gente tem que ter. Sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, vocês devem ter 300 perguntas, dúvidas ou inconformismos. Alguém quer manifestar, quer fazer algum comentário antes da gente seguir? Ninguém? Não, acho que ficou Outra muito parte. claro. Foi bem legal essa explicação aí.
Bora lá. Pessoal, o último tema do dia, então, seria culto da Umbanda em casa. Vamos passar, não pela questão do tempo, porque efetivamente o tema é rápido, né? É um tema que já foi tratado, já vem sendo construído e agora é só um arremate sobre isso. O Congá, que é o altar da Umbanda, ele pode ser construído, concebido dentro das nossas casas, sem nenhum problema, onde ali você trate dos teus orixás e dos teus guias. Falamos sobre isso quando nós falamos de firmar uma vela, um toco, uma intenção, né? Ter a tronqueira em casa. Tronqueira, para quem não está acostumado ao termo, é um assentamento dedicado a entidades de esquerda, né? Exu e Pombogiras. Tronqueira exige um cuidado, exige muito cuidado com ela e muito compromisso com aquilo. É um assentamento, é diferente de um congá, que é um espaço físico onde você deposita energia, sim, velas, os tocos, um copo com água. A tronqueira não é bem isso, não acaba por aí, né? Tronqueira vem de um ato de tronco, né? Um tronco onde você faria ele lapidado a se fazer uma gruta, um espaço onde ali você cuida de suas entidades de esquerda. Esse é a origem. Hoje é uma casinha bonitinha com telhado, porta, porteira, tranca e luz, né? Se brincar, tem de tudo, uma casinha. Então, tronqueira é uma coisa que, em geral, não se recomenda que tenha em casa. Você faça suas oferendas à entidade esquerda ou em terreiro fechado, em casas onde você frequente, ou na porta da sua casa, onde ali mora, né? Quem mora em apartamento, na porta do seu apartamento, quem mora em casa, na porta da tua casa. Mas eu não recomendo que você tenha uma tronqueira para você, uma tronqueira para chamar de minha, para ter no meu quintal e me comprometer em cuidar daquilo. Exceto se eu estiver dentro da jornada da Umbanda e dentro da jornada, ou do Candomblé, e dentro desta jornada sei que eu vou viver aquilo e que eu quero aquilo cada vez mais próximo de mim, mas estou acostumado a lidar com isso. Falamos de firmezas, o acender toco e firmar uma oração, um ato votivo em casa, né? Já falamos disso. Oferendas votivas, que são as rotineiras ou eventuais. Então, rotineira, exemplo, um copo de café para entidades pretos velhos. É um ato votivo, né? Você serve aquilo a uma entidade que vai se alimentar daquela impressão, daquela intenção, né? E da impressão que aquilo tem, impressão astral, né? Extra física, e é um ato seu de conversa com a sua entidade. É um ato que não tem nenhuma contraindicação. Pegar um punhado de doces e oferecer a herês. Não é sempre, mas é uma coisa que cabe bem. É muito comum ouvir falar quando começa a subir coisa em casa e a coisa fica muito bagunçada, é herê, então você serve umas balinhas para que eles se acalmem, mas é uma entidade de uma docilidade muito grande, então uma oferenda a herê votivo, por vontade, por inspiração, é sempre muito bem-vinda e feita com carinho, né? A retirada dos doces sempre é destinado a um local adequado, né? Um descarte feito na natureza, em local que não produza não seja descarte, jogado fora. É uma recomendação, um pedido, né? Que não se faça isso. É um tipo de oferenda que você deposita em gramado, no pé de uma árvore, devolve à natureza, e ali você tem um segundo ato de conexão com o mundo sagrado. Oferendas eventuais para um orixá, feita, por exemplo, para Oxalá, com canjica, algodão, mel, etc. Todos esses trabalhos voltados para o alto, voltados para o divino, feitas dentro de casa com consciência do que faz e, mais uma vez, voltados para o seu cuidado, para o cuidado seu e da sua casa. Esse é o objetivo. Outros objetivos são tratados fora de casa, né? Alcançar alguém que já fez passagem, buscar uma resposta, talvez, de uma entidade de esquerda, buscar uma interferência para ter a inspiração sobre um assunto,
isso a gente faz fora de casa e não dentro de casa. Bons hábitos, como umbandistas e ou médium desenvolvido, nós temos que ter consciência sobre o quanto nós podemos interferir no ambiente. Podemos, não fazemos, mas podemos. E essa interferência acontece em todos os ambientes que a gente pisa, que a gente esteja. Então, faz parte da nossa consciência olhar para isso e cuidar disso, por nós e pelos nossos. Um prático que é oriental e que a gente se apropria também, e que faz muito sentido, é a chegada e a saída ser feita de maneira adequada dos ambientes. Uma prática ritualística que funciona muito bem nesse sentido é o ato de você sempre entrar e sair de costas. Raciocínio rápido sobre o ato. Então, se você está andando e alguém está andando atrás de você, e você se vira e olha para esta pessoa, ela vai se sentir intimidada em seguir você. A outra lógica é você entender que você entrando num espaço e deixando para trás aquilo que te carrega, problemas, angústias, amarguras, rancores, problemas do trabalho, desavença em casa, falta de dinheiro, não sei o que é isso, mas dizem que algumas pessoas sofrem com a falta do dinheiro. Então, a falta do dinheiro, Para de enfim, você mentir que você deixa. sabe sim. Então, você vira ali e você deixa, antes de entrar no ambiente, você deixa aquelas situações fora e você entra sozinho. Então, a ideia oriental é abraçar a árvore, né? Você abraça a árvore, entrega para ela os seus problemas, entra no lugar, quando você sai, você abraça e pega de volta, porque eles efetivamente são seus. Isso na entrada e na saída são bons hábitos que são praticados no terreiro, mas podem acontecer em todos os espaços. Já falei sobre responsabilidade com você e com os outros, e sobre orações, se faz adorar, se faz oriqui, se faz oração, se faz rezo, ponto. Lembrar que nós que somos adultos devemos intervir, eu digo isso de uma forma mais enfática, por entender que seja assim. Devemos intervir pelos nossos pequeninos, né, pelos nossos filhos, enquanto eles não têm essa capacidade de fazer por si. E de uma maneira a levar a ele a consciência lógica e espiritual de que nós estamos sempre interagindo no mundo espiritual e material, e o espiritual é muito importante. Então, uma recomendação de boa prática de Umbanda dentro de casa é sim agradecer e ter o contato com o divino por você, pela sua família, pela sua casa, e quando filhos, né, tem os pequenos em casa, filhos, sobrinhos e afins, você também intervir por ele. Pessoal, eu acho que o tema, assim, o tempo acabou, né? Nós temos uma definição a ser feita sobre a próxima aula, e eu queria, se vocês tiverem alguma dúvida mais importante sobre hoje, que eu acho que também é uma outra aula bastante densa, vocês pudessem manifestar, e aceito sugestões sobre a próxima aula, que foi reservada para falar sobre um quiz, né? Um assunto aberto, dúvidas, perguntas, respostas, interação. Estou à disposição de vocês, o tempo é de vocês. Eu sei que eu extrapolei aí, mas estou compensando o atraso do técnico, né, da falha técnica, cumprindo aí rigorosamente 1h30 de conteúdo. Estou com vocês. Um por vez, pessoal, por favor. Eu não tenho nada para acrescentar nessa aula, achei que foi muito boa. E sugestão, talvez para a próxima aula, falar um pouco mais do terreiro, de incorporação, dessas coisas mais na prática mesmo, assim, como é que funciona. É que você falou bastante, né? Mas como funciona no seu terreiro, quais são as entidades que trazem para a terra, até mais das entidades, né? Falar bastante das entidades, que é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, quais são as entidades trabalhadoras, qual que é a linha de cada um, por que cada um tem essa linha, enfim, acho que é um bom tema. Ok. E é isso.
Tina, você quer complementar alguma coisa? O que eu tenho a falar é que assim, eu estou encantada com a aula hoje, foi muito boa, prende a gente do início ao fim. Eu estou encantada de estar participando do curso. Eu sou zero, né? Mas estou amando, estou gostando muito mesmo. Foi tão boa que deixou todo mundo quietinho, né? Nossa, foi muito Eu boa. tô- Passou tão rápido que a gente nem vê a hora, né? Ele vai falando, falando, a gente vai entrando no mundo. Eu era zero desse assunto e tô me apaixonando, assim. Tô, nossa, eu tô encantada. Eu fico refletindo em umas partes porque eu não sou médio de incorporação, né? Então, assim, eu não incorporo. Aí eu fico pensando. Assim, então, eu não sei nem como é a experiência. Mas, assim, eu consigo sentir, assim, energia, mas eu não sou médio de incorporação. Eu sou uma pessoa bem tímida. Mas, assim, quando... Assim, eu sou da Corimba, né? Eu toco lá o atabaque médio. Então, assim, eu sou tímida pra caramba, mas quando tô na gira, eu não fico com vergonha de nada. Não fico com vergonha de nada. Eu acho que isso tem uma influência espiritual muito grande. Sem a menor dúvida. Eu me sinto outra pessoa. Eu me sinto outra pessoa quando eu Até eu toco o atabaque. quando eu mando conteúdo, Lua, para vocês sobre o Ogan, o introdutório de Ogãs, então, um livro bem rico. Ali ele fala muito sobre essa capacidade do Ogan em perceber os momentos de gira, a hora de virar ou não um ritmo, acelerar, reduzir, invocar entidade orixá e a resposta que isso acontece para que a gira tenha sentido, né? Então, esse comando, ele muitas vezes não é teu, ele é um comando que vem aí de uma abertura espiritual, uma mediunidade, sem a menor sombra de dúvida. É que aqui não dá pra ver, mas eu tenho, ó, um atabaque aqui do meu lado. Tá um Isso pouquinho aí. paradinho o meu, mas quando eu sou sou muito tímida, mas eu não sei o que acontece. Que eu sinto uma coisa, tipo, como se fosse. Eu não sinto nada quente, nada, mas é como se fosse uma correntes elétricas, assim, passando pelo meu corpo. E eu viro outra pessoa. Isso aí. Como a, Meg? Ka- Oi. Como a Karen falou, eu acho que é bem legal a gente, na próxima aula, né? Que é só. Vai ser mais um bate-papo, né? De A dúvidas, de ideia é essa. respostas. Então, eu acho que é bem legal a gente falar sobre o terreiro. As pessoas darem a sua vivência mesmo, né? No meu caso, que vim do kardecismo e fui para o terreiro, é, é muito rico tudo, o pouco, infelizmente, né, que a gente teve, mas é muito rico, assim, de experiência, e cada um trazer a sua experiência. Parece que a Mayra também faz tempo que está na Umbanda, né? Sim. E aí ela pode complementar também. Então, eu acho que falar das coisas vividas no terreiro, eu acho que vai aquecer o coração da gente. Até porque a gente está tanto tempo fora dele que eu tô assim, com muita saudade. E é cada Falta só história duas. engraçada que acontece, é cada história engraçada que acontece que valeria a pena a gente fazer essa história mesmo, contar a nossa experiência. Isso Falta só aí. 2 semanas, é. Pois é. Estamos 10 dias, aquecendo. 10 dias. Falando em história, eu quero compartilhar uma minha, tá bom? De Vamos lá. quando eu era bem pequena. Eu comecei a falar com quase 5 anos. Antes disso, eu não falava nada. Não falava. Aí minha mãe preocupada, né? Já tinha me levado em médico. Falou, ela não tem problema nenhum na corda vocal, mas ela não fala. Aí até que minha mãe me levou num terreiro. Nós fizemos, foi feito um trabalho, né? Pra mãe Iemanjá, que é minha mãe, né? E depois de um tempo, no lugar de começar a falar, eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar antes de começar a falar. E
Isso é uma das histórias assim, que mais me marcam, assim. Isso bem antes, né, de eu ser umbandista. Isso aconteceu na minha vida. E hoje eu ser da Corimba, puxar ponto. Parece que tava já tava. Parece que eu já tinha preparado isso pra mim antes de vir pra esse mundo. E não tinha a mínima noção antes de acontecer. É É bem isso. diferenciado. Bem diferenciado. Antes de já começar a falar cantando, é no mínimo inusitado, né? Coisa boa. Tem muita história É, bonita mesmo eu, também eu nessa não, questão. assim, eu não falava nada, não conversava com ninguém, nada, mas assim, quando eu comecei a falar, eu tava cantando lá, música de criança mesmo. Aí minha mãe olhou e ficou, acho que o negócio deu certo. E hoje em casa, pelo menos, eu sou tímida pra caramba, mas pelo menos com quem me conhece, eu falo mais que papagaio. Falo pra caramba. Aí ela fica, ai, não sei pra. Às vezes eu falo pra caramba com a minha mãe fala muito. Aí ela fica, ai, meu Deus, não sei por que eu fiz macumba pra você. Não cala. Acho que é Ô, legal Mayra, também quem não tem muita convivência, né? Como a Tina, que ela é bem leiga, ela trazer as perguntas, as curiosidades, né? O que ela gostaria de saber, como funciona ou deixa de funcionar, e trazer para a gente poder responder também, né? Porque eu acho que existe muita curiosidade. sim. Mayra, você tem algum complemento, alguma observação? Alguma sugestão? Eu gostei da ideia da Meg e da Karen, da gente fazer uma coisa mais voltada para casa, principalmente para sua casa, das entidades e de como que se dá o trabalho de mediunidade. E aí Show. cada um pode contar o que faz, ou o que já tem de experiência. Fechado. Estamos Ô, dona combinados. Também tenho Luci, curiosidade para saber mais ô, da casa de dona vocês. Luci, a senhora deveria dar o seu depoimento sobre o seu filho. Como é que foi essa vivência aí infantil dele em casa, essas experiências aí que a senhora contou bem por cima, que desde pequenininha acontece. Errou. Meu Deus. Eu vou não ir nessa aula, hein? Eu acho que ela está com o microfone cortado. Gente, então estamos falados, a gente já extrapolou bem o tempo. Definimos assim, na próxima, então, nós falamos da experiência do terreiro, falamos um pouco do nosso chão. Eu faço do chão, então lá a gente consegue ter uma interação diferente, mostrar algumas curiosidades que a Tina, acho que a Tina está em São Paulo e em algum momento ela pode também vir nos visitar aqui, conhecer até o chão, né, Tina? Mas a gente faz uma coisa um pouco mais prática dentro do terreiro, a gente quebra um pouco esse gelo, sai do conceito teórico e fala um pouco mais de vida, de prática. E no decorrer da semana, se vocês quiserem aquecer o grupo e perguntar questões, fazer perguntas mais objetivas, também é bacana, porque independente do nível que um tá, o outro tá, conhece mais ou conhece menos, a gente vai passando a régua, né? Deixando todos na mesma página, na mesma compreensão, sem nenhum problema. Que eu já puder responder no grupo, eu já respondo, o que não puder, eu trago para a aula para fazer uma coisa um pouco mais estruturada, tá bom? Turma. Então tá jóia, gente. Beijo para todo mundo, boa noite. E a próxima semana eu te respondo, Karen. Eu vou sim, Zé. Pode aguardar que vocês abrindo, eu vou querer conhecer vocês pessoalmente, sim. Combinado. Será bem-vindo. Combinado. Gente, então agradeço a todos, peço autorização para encerrar nosso trabalho, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, de invadir as casas, os espaços de cada um, e agradecendo pela capacidade de comunicação, né? De troca de experiências, de soma e da difusão da Umbanda a novos integrantes desse universo. Que tenham todos um excelente final de semana, muita luz, muito axé, muita paz. Até breve. Até breve. Obrigado, gente. Axé. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até breve, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, muito bom. Parabéns, Zé.
Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Foi ótima aula. Boa noite. Noite.